Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre algo que tem assolado a população brasileira e a população mundial nos últimos dias. Chama-se medo. Por causa dessa pandemia que surgiu na China, mas espalhou-se por todo o mundo, por causa da quarentena imposta à população da maioria dos países, algumas cidades, inclusive com o toque de recolher, o medo se instalou e se enraizou no coração de muitas pessoas. Há pessoas apavoradas. Quando você entra nas redes sociais, principalmente no Facebook, você vê pessoas apavoradas com a situação e colocando esse pavor, esse medo em palavras e em postagens nas quais revelam o pânico que estão vivendo, o medo do vírus, o medo das consequências e o medo da morte. E eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre vencendo o medo. O apóstolo João, no capítulo 4, versículo 18 da sua primeira epístola, ele diz assim, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Gente, o medo pode matar. Eu ouvi a história de um homem muito valente, muito corajoso, muito destemido, e ele foi desafiado pelos seus amigos a ir a um cemitério à meia-noite e bem no meio do cemitério cravaram uma estaca. Diziam os seus amigos que se ele fizesse isso, o diabo apareceria para ele. E ele aceitou o desafio. Então, à meia-noite, ele reuniu-se no portão do cemitério com seus amigos que lhe haviam desafiado e foi até o meio do cemitério com uma estaca, uma marreta. E depois de alguns minutos, os amigos esperando no portão, ele não voltou e passou-se mais algum tempo e passou-se horas. E quando o dia amanheceu, então os amigos entraram no cemitério e encontraram lá no meio do cemitério o homem corajoso morto. O que aconteceu? Era uma noite muito fria, esse fato deu-se no Rio Grande do Sul, e na hora de cravar a estaca no chão, ele estava vestindo um poncho, os gaúchos sabem bem o que é isso, e ele fincou a estaca na ponta do poncho. E quando ele levantou-se para ir embora, o poncho puxou, porque a estaca estava cravada nele. E ele tentou correr, havia marcas no chão da sua tentativa de correr dos seus pés, e ele não conseguiu. E ele teve um ataque cardíaco fulminante e morreu de medo. Miguel de Cervantes, no seu clássico Dom Quixote, ele diz o seguinte: um dos efeitos do medo é perturbar os sentidos e fazer com que as coisas não pareçam o que são. Algumas pesquisas que eu estive fazendo mostram que nos Estados Unidos 25% da população tem alguma forma de fobia. O medo patológico, fobias e pânicos afeta 18% da população de Brasília, 11% dos moradores de São Paulo e 9% dos moradores de Porto Alegre. O medo interfere diretamente na vida das pessoas e as prejudica se não for vencido. As fobias e os transtornos de pânico estão acontecendo com quase todas as pessoas. Sabe o que acontece? As pessoas se deixam dominar pelo medo, como está acontecendo agora, como está acontecendo nesse momento com o Covid-19. Mas o que é o medo? O medo é uma reação emocional frequentemente violenta a uma ameaça real ou imaginária. Acredita-se que o medo é, nos seres humanos, aprendido e não instintivo. Eu estava pensando sobre isso. Adão não tinha medo, Eva não tinha medo, até o episódio do pecado. Quando eles pecaram, como consequência do pecado, eles passaram a ter medo. Por isso Adão diz, tive medo e me escondi. Existem alguns tipos de medo. O medo normal, o instintivo, trata-se de um instinto de segurança. É algo normal a todos os seres humanos, que faz a pessoa se proteger de alguma coisa que coloque a sua vida em risco. É um mecanismo natural de proteção. A pessoa, qualquer pessoa, eu e você,
Temos algumas situações, enfrentamos algumas situações que podem colocar a nossa vida em risco. E o medo natural é um medo benéfico, é um medo instintivo que nos protege. Existem fobias, fobias específicas, é um medo irracional de alguma circunstância ou coisa em particular. Os mais comuns, nós poderíamos listar dezenas. Os mais comuns: acrofobia, medo de altura; claustrofobia, medo de lugares fechados; glossofobia, medo de falar em público. Gente, é impressionante, 29% das pessoas no mundo têm medo de falar em público. A entomofobia, o medo dos insetos. A pessoa perde a razão e se torna irracional diante das suas fobias. Existe o pânico, que é um outro tipo de medo. É uma fobia incontrolada e extrema que pode fazer a pessoa surtar de uma hora para outra. Qualquer momento que ela se sinta ameaçada, isso pode vir à tona. É um caso extremo. Diante de uma situação de ameaça, a pessoa surta, fica agressiva, pode fazer uma loucura ou acabar com a sua própria vida em função do pânico. Um ataque de pânico é uma das experiências mais devastadoras que um ser humano pode enfrentar. Ela ocorre sem aviso prévio, em situações das mais normais, das mais corriqueiras, no trabalho, numa festa, no carro. A pessoa começa a tremer, é tomada pela tontura, a pressão arterial dispara, o coração bate descompassadamente e os sintomas são muito parecidos com o de um infarto. E nesse instante, a morte iminente adquire os controles de certeza. A pessoa acredita realmente que vai morrer. Deus não criou o ser humano para sentir medo. A primeira vez que o homem sentiu medo foi, como eu disse, depois do pecado, quando Adão ouviu a voz de Deus que passeava pelo jardim, percebeu a sua nudez, sentiu medo e se escondeu. Deus criou o homem para viver livre de qualquer tipo de medo. Deus criou o homem para viver uma vida plena, livre e abundante. O medo não existia e jamais existiria na vida do homem se não fosse o pecado. A primeira consequência de ter desobedecido a Deus para o ser humano foi o medo. Diante de todas essas questões acerca do medo, a Bíblia nos diz que nós podemos vencer o medo, vencer os medos, as fobias e o pânico, que paralisam a nossa vida, que nos afastam dos propósitos para os quais nós fomos criados. Qual é a resposta de Deus para os medos que enfrentamos na vida? A resposta de Deus é confiar na soberania dele e ter o Senhor Deus como seu Senhor. Se você tiver Deus como seu Senhor, você não precisará ter medo de inimigos. Salmo 27, versículo 13 diz o seguinte: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Se Deus é o Senhor da sua vida, se você é um servo de Deus, você não precisa ter medo de inimigos, porque Deus batalha por você e derrota os seus inimigos. Porém, Deus já é o Senhor da sua vida, ou será que você mesmo é o Senhor da sua vida? Se o Senhor da sua vida ainda é você, então aí está o motivo para você temer. Mas se Deus é o Senhor da sua vida, Ele luta por você. Quando o povo de Judá foi cercado pelos assírios, Deus disse para o rei Josafá e para o povo de Judá: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, é de Deus. Deus luta por aqueles que lhe pertencem. Segundo lugar, se Deus for o Senhor da sua vida, você não precisará ter medo da morte. As pessoas temem a morte. O salmista, no Salmo 23, ele diz: mesmo que eu atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas ao meu lado, teu cajado fiel me transmite segurança. A outra versão diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Não há motivos para temer a morte.
Se há uma coisa certa, é que a morte vai chegar para mim e para você. A questão da morte é muito simples. É só você se preparar para o dia em que ela chegar, porque ela chegará. Estar seguro em Deus através de Jesus Cristo é estar pronto e preparado para enfrentar a morte. Se Deus for o Senhor da sua vida, Ele mesmo tirará, extirpará, arrancará do seu coração completa, totalmente, o medo de morrer. O apóstolo Paulo, que foi martirizado, ele diz numa das suas epístolas aos Romanos, ele diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você não precisa temer a morte. Você precisa entregar sua vida, o controle da sua vida, a Deus. Em terceiro lugar, se o Senhor for o seu Senhor, se Deus for o seu Senhor, Ele livrará de todos os seus medos. Salmos 34, versículo 4 diz assim: eu pedi a ajuda do Senhor e Ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus medos. Veja bem o que o texto diz, que são todos os medos. Isso inclui os medos instintivos, as fobias específicas, o pânico, o medo do coronavírus que você está sentindo nesse momento. Se Deus for o Senhor da sua vida, Ele o livrará de todos os seus medos, quer sejam eles grandes ou pequenos, simples ou complexos, momentâneos ou crônicos. Medo de atravessar a rua, medo de dirigir, medo de andar sozinho, medo do elevador, medo de participar de uma reunião, medo de uma audiência pública, medo. Ele o livrará de todos os seus medos, sem exceção. Se o Senhor for, se Deus for o Senhor da sua vida, Ele o guardará, guiará e será sempre com você. Para Josué, Deus disse: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Se você andar na rua, o Senhor é contigo. Se você estiver confinado nessa quarentena dentro da sua casa, o Senhor é contigo. Ele está contigo quando você deita e quando você levanta, quando você trabalha e quando você descansa. Nos seus momentos de lazer, o Senhor é contigo. O Senhor está contigo, Ele age com você, Ele age por você. Você nunca está só, porque o Senhor está ao seu lado. Por onde você andar, você terá a companhia segura de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Se Deus for o seu Senhor, Ele estará com você para abençoar, para guardar em todos os momentos, inclusive nesse que nós estamos vivendo. Enfim, Ele o guardará, Ele guiará, Ele será sempre com você, porque Ele prometeu: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o final dos tempos. O segredo para vencer o medo é fazer de Deus o Senhor da nossa vida, mas isso tem que acontecer de verdade. O primeiro lugar da nossa vida precisa ser de Deus. Há uma música antiga dos Arautos do Rei, cuja letra reflete essa verdade, e diz: se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. E acrescento eu, você vai vencer o medo, você não terá mais medo. Quem é o Senhor da sua vida? Quem está no trono do seu viver? Seja quem for, tire-o hoje e deixe Deus tomar o primeiro lugar, tomar o trono da sua vida. Então você não vai precisar mais ter medo de inimigos, de morte, de nada, nem de Satanás e seus exércitos, porque Deus o livrará de todos os seus medos. Você pode passar por essa crise e por essa quarentena sem temer, se Deus for o primeiro na sua vida, se você pertencer a Ele. Mas esta é a mensagem do Eterno, do Deus que fez você, Jacó,
daquele que o formou no início, Israel. Não tenham medo, eu os redimi. Eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço em problemas, estarei lá com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não haverá um beco sem saída, porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, o seu Salvador. Não esqueça, não há motivos para medo. O seu Deus é maior que o Covid-19. Então, queridos, nada de medo. O Senhor é o Senhor da sua vida e você está seguro.